muitos anos atrás, fiz uma caminhada através de um terreno montanhoso, completamente ignorado por turistas. Na época em que parti em expedição para essas terras altas e estéreis, que chegam a atingir 1.300 metros de altitude, elas consistiam de terrenos descampados com vegetação rasteira. Nada crescia lá além da lavanda selvagem. Figueira deveria ser um parque. O que é o parque? Nós começamos a falar neste parque depois que as áreas preservadas chegaram a um certo desenvolvimento, e não antes. Agora que todas as áreas preservadas estão com certo porte, estão com certo desenvolvimento, então aqui é a hora de se falar do parque. Porque este parque seria uma oportunidade de nós termos o reino humano, o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral e o reino dévico em trabalho de harmonia, em trabalho de colaboração. Esta relação entre nós e os seres vegetais tem a colaboração do reino dévico, porque o reino dévico serve ao reino vegetal como serve ao reino humano. Então o reino dévico é um reino que faz ponte entre nós e os vegetais. E isto, se existe, quando nós despertamos para isso, este parque se ampliará, este parque vai responder. E esse parque respondendo, o clima psíquico, o oxigênio, a harmonia, a beleza, isto tudo começa a surgir com muito mais intensidade. Quando Figueira foi concebida na sua visão espiritual, ali já estavam definidas uma grande área preservada, onde esta área seria totalmente isolada para que os reinos pudessem ali expressar de uma forma livre, sem a interferência humana. Então, uma área que foi desde o princípio cercada para que não houvesse nenhuma influência, nenhuma presença humana e os reinos pudessem se expandir livremente. E as árvores também tiveram, desses primórdios, um papel muito importante, desde o princípio da sua fundação. Em agosto de 87, foi ofertada esta primeira fazenda de F1 para o trabalho. E logo na entrada desta área, no alto de uma colina, um grande ipê amarelo resplandecia, irradiava sua aura dourada, resplandecente, nos acenando e como que nos chamando para junto dele. Nós, seres das cidades, pouco estávamos atentos a esses sinais sutis que o reino vegetal já nos passava e precisamos de muito tempo para ganhar uma sensibilidade, reconhecer essa presença, esse chamado, esse diálogo conosco. E ali, logo que ali se confirmou o local da construção da área do pátio, essa relação amorosa já tinha se construído com o IP, e ali começamos a cuidá-lo, a limpar a área em torno, a gramar em torno, e fomos ali crescendo juntos com ele, na sua proteção, na sua irradiação, debaixo da sua presença. Se
5 horas de caminhada depois, eu ainda não havia encontrado água e nem tinha motivo para pensar que encontraria. Por toda a parte, a mesma seca imperava, a mesma grama ressecada crescia. Ao longe, pensei ter avistado uma forma pequena e escura que parecia estar de pé. Achei que fosse um tronco de árvore. Com poucas esperanças, caminhei em direção a ela. Era um pastor. Cerca de 30 ovelhas descansavam perto dele, deitadas no solo quente. Ele me ofereceu água de sua cabaça e um pouco depois levou-me ao seu abrigo de ovelhas numa reentrância do platô. A água que ele carregava era de excelente qualidade e vinha de um profundo poço natural sobre o qual ele havia armado uma roldana bem rudimentar. O homem não falava muito. Os solitários são assim. Mas eu sentia sua segurança e sua confiança. Contudo, isso me pareceu incomum em uma terra tão inóspita. Ele não morava na cabana de pastor, e sim numa casa de pedra. Era fácil ver os concertos que ele havia feito com as próprias mãos para transformar a ruína que tinha encontrado em uma moradia. O telhado era sólido e à prova d'água. O vento batia nas telhas como ondas quebrando na praia. Do lado de dentro, tudo estava bem arrumado. O chão havia sido varrido e uma panela de sopa fervia, pendurada sobre o fogo. Também notei que ele havia se barbeado naquele mesmo dia, que os botões de seu casaco estavam bem presos e que sua roupa havia sido remendada com tanto cuidado que era quase impossível perceber. Ele dividiu sua sopa comigo. Em 88, nosso irmão maior, nosso instrutor, chegava de Aix, em sua primeira viagem de Aix. Ele nos passou um impulso bem específico. Disse assim: precisamos de um pequeno bosque de eucaliptos. Sua essência é muito importante para certos trabalhos com os corpos sutis humanos no interior das naves. Aquilo, para nós, bastava naquela fase de implantação, de entusiasmo. No dia seguinte, já estávamos rodando toda a região buscando esta área. Encontramos uma pequena colina abandonada. Ali, o que vocês imaginem de uma área abandonada ia muito além. Era só formiga saúva, carrapatos, carrapichos, lobeiras e tudo aquilo que dá em terra degenerada, ou seja, que são plantas pioneiras no trabalho de recuperação do solo, ali existia. E como éramos seres humanos recém-chegados da cidade, nos lançamos àquele trabalho como se nada tivesse acontecido e ali nos dedicamos a esse trabalho. E um grupo de seres muito dedicados começou a fazer um primeiro ritmo de apoio a esse trabalho. Apoio ao trabalho de limpeza, foi um trabalho árduo, um trabalho de plantios, um trabalho de cuidados e manutenção de todos esses eucaliptos. Vocês imaginem, nós plantávamos 1000 pés de eucaliptos num certo movimento. Numa semana depois, 500 pés, a metade estavam com a cabecinha cortada pelas formigas. Mal sabíamos nós da existência de formiga saúva. Até que descobrimos, ou seja, o trabalho era redobrado, era triplicado para que aqueles eucaliptos pudessem se manifestar no plano físico. Hoje vimos aquele belo bosque ali, não imaginamos a história que aquilo nos contou. Se nós assumimos um trabalho deste bem conscientemente, então nós olhamos uma mata como esta e parece que esta mata é isto que nós vemos. Mas
não é só isso que nós vemos. Porque neste momento, quando existe possibilidade, quando existe uma mata que está ofertada como um laboratório para a natureza ou para o plano evolutivo, naquela mata começam a ser introduzidas espécies que não existem na Terra ainda. É a época de acontecer isto agora. Isto não acontecia antes, mas isto acontece agora. Então, quando se diz, nós vamos reflorestar, ou vamos deixar as áreas preservadas, com isto, nós estamos abrindo a porta para que novas espécies sejam introduzidas no planeta. Porque são espécies que vêm, eventualmente, de outros sistemas solares, espécies que vêm até de outras galáxias e que precisam, com o tempo, irem se materializando aqui na Terra. De forma que nós estarmos entre áreas preservadas, de nós estarmos rodeados de áreas preservadas, rodeados de vegetação, vegetação deixada em estado natural, não? Para que ali se faça esse laboratório. Isto é uma verdadeira cura para os seres humanos, para o reino animal e para o próprio planeta. O pastor pegou uma pequena bolsa e dela tirou uma pilha de bolotas de carvalho que derramou sobre a mesa. Ele começou a examiná-las uma após a outra com grande cuidado, separando as boas das ruins. Perguntei se poderia ajudá-lo. Ele respondeu que aquela tarefa era dele. E realmente, quando vi como ele trabalhava meticulosamente, não insisti. E esse foi o fim da nossa conversa. Quando já tinha separado suficientes bolotas boas, ele as dividiu em grupos de 10, examinando-as mais uma vez, descartando aquelas que eram pequenas demais ou que estavam rachadas. Quando tinha 100 bolotas perfeitas, ele parou e nós fomos dormir. Só de estar perto desse homem, eu me sentia em paz. Um reino vegetal que evolua nesse sentido, isto vai influir diretamente e positivamente sobre o reino humano. E essas influências não são só localizadas, porque a aura do planeta é uma só, então um trabalho simbólico, como possa ser este, pode circular pelo etérico do planeta e pode circular através das entidades, através dos devas, através da consciência vegetal do planeta. Uma lembrança de um fato passado no início da década de 80. Nesse momento eu me encontrava fora do país, fazia um estágio fora em um grande hospital comunitário, e uma tarde estava na varanda quando eu vi parar na frente do hospital uma picape. E na porta da picape estava escrito em letras bem grandes, bem evidentes, Baumchirurg. Isso em alemão quer dizer cirurgião de árvores. Eu achei aquilo muito curioso e logo desci para ver do que se tratava. E aquela picape pertencia a um jovem biólogo com 2 assistentes que tinha equipado aquela picape com tudo necessário para o cuidado das árvores. Ele fazia cortes em altura, sem precisar de escadas, sem precisar de muitos assistentes. Ele era bem autônomo no seu trabalho. Ele dentro dispunha de tudo, para fazer podas corretivas, podas de formação, cirurgias das árvores, para fazer correções ortopédicas. E aquilo tudo, aquele contato, aquela conversa, tudo ali promoveu um movimento grande lá dentro da alma. E ali em silêncio eu disse para mim mesmo, pois é, se eu não tivesse feito medicina, eu iria ser um cirurgião de árvores. Pouco sabia que ali estava vendo o primeiro aceno
né, de um trabalho do qual iria participar décadas depois. Ele tirou seu rebanho do abrigo e o levou para o pasto. Antes de sair, ele molhou dentro de um balde d'água as bolotas de carvalho perfeitas que havia selecionado e contado na noite anterior. Percebi que seu cajado era, na verdade, uma barra de ferro tão grossa quanto um polegar e com mais ou menos 1,5 metros de comprimento. Seu pasto ficava no fundo de um vale, no lado direito da colina. Ele deixou o pequeno rebanho sob a vigilância do cachorro e subiu até onde eu estava. Tive medo de que ele viesse para repreender a minha curiosidade, mas não era esse o caso. Ele veio até mim porque eu estava no meio do seu caminho e me convidou a acompanhá-lo se eu não tivesse nada melhor para fazer. Seu destino era um local 200 metros acima de onde estávamos, no alto do platô. Quando chegamos lá, ele começou a cavucar a terra com a barra de ferro. No buraco que se formava, ele jogava uma bolota e o cobria em seguida. Ele estava plantando carvalhos. Perguntei se aquele terreno pertencia a ele. Ele respondeu que não. E será que sabia a quem pertencia? Não. Ele achava que eram terras públicas, ou que talvez pertencessem a pessoas que não as utilizavam. Ele não estava interessado nos donos da terra. E continuou a plantar suas 100 bolotas com grande cuidado. Num certo momento, pouco mais de uma década atrás, aí surgiu, naquela época, era o grupo das podas. Por quê? As árvores cresceram ao longo de todos esses anos, ao longo das estradas, e as estradas precisavam de manutenção. As árvores que cresciam em torno das casas precisavam de manutenção. Os bosques também precisavam de manutenção, porque árvores velhas, galhos secos, galhos caídos, árvores muito próximas das casas, tudo isso precisava da dedicação e de um trabalho sistemático de um grupo dedicado a esse trabalho. Então o grupo das árvores, no princípio, era baseado basicamente nesse trabalho árduo de formação, de poda, de cuidados assim bem básicos para com o reino vegetal, para com as árvores. E vencida então uma primeira etapa mais árdua deste trabalho, aí sim o grupo das árvores, porque aí não era apenas um trabalho de poda das árvores, ali era todo um trabalho de manutenção, de uma certa harmonia, de uma ordem dessas estradas, desses bosques, dessas áreas em torno das casas, e aí toda uma relação de cooperação mútua entre o reino vegetal e o reino humano passou a existir de uma forma muito mais consciente, muito mais presente para esse grupo das árvores. E assim outras árvores foram passando por cirurgias. Jacarandás, copaíbas, paineiras, eucaliptos, a sibipiruna, o jatobá. E assim então, em largas pinceladas, alguns eventos mostram como o reino vegetal, já mesmo com todo o peso daquele karma humano, daquele karma que a humanidade engendrou sobre ele pela sua degeneração psíquica, como esse reino não deixava de ser solícito, serviçal em nos suprir de todas as formas, em todos os momentos, com todas as suas possibilidades, dentro do limite kármico que lhe era permitido. Após almoçarmos, ele recomeçou a selecionar as bolotas. Acho que fui muito insistente com minhas perguntas, porque ele respondeu todas. Já havia 3 anos que ele plantava bolotas nesse local desolado. Ele tinha plantado cerca de 100.000 telas. Das 100.000 árvores, 20.000 brotaram. Dessas 20.000, ele esperava perder metade para os roedores e outros acidentes naturais que só a providência pode controlar. No final,
restaram 10.000 carvalhos que cresceriam nesse local onde antes não havia nada. Ele chegará à conclusão de que aquela parte do campo estava morrendo por falta de árvores. Ele acrescentou que, como não havia nada de urgente para fazer, havia resolvido remediar essa situação. Minha juventude me levou a imaginar o futuro e como ele me afetaria em termos de algum tipo de busca pela felicidade. Eu disse a ele que dali a 30 anos suas 10.000 árvores estariam magníficas. Ele respondeu simplesmente que se Deus lhe desse uma vida longa, ele plantaria tantas árvores que essas 10.000 pareceriam uma gota no oceano. Havia um conhecimento, havia uma sabedoria nos povos nativos. Havia este conhecimento nos indígenas, nos nativos. Quando nós falamos em índios, quando falamos em nativos, nós vemos um povo no estado em que está, no plano físico. Mas esses seres não estão só no plano físico. Esses seres nos níveis sutis estão trabalhando. Não estão na mesma situação em que eles estão no plano físico. É como nós temos uma humanidade aqui na superfície e temos a humanidade nos planos internos, nos planos sutis. Assim são esses povos, porque todos esses nativos, todos esses indígenas, esses seres estão trabalhando nos planos internos, no plano astral principalmente. E antes de serem transmigrados ou de tomarem o seu rumo, estes seres estão desenvolvendo um trabalho no plano astral. E quem lida com plantios, quem lida com esse tema, quem está em contato com a vegetação, quem está em contato com o reino vegetal, está também em contato com estes seres nos planos internos. Há seres desses que ajudam na harmonização das áreas. Não são só os devas. Há estes seres também. Hoje nós contamos com isto. E se nós temos essas coisas presentes, mesmo sem ter visões e mesmo sem termos consciência, que não é necessário, se nós tivermos essas coisas presentes, isto efetivamente começa a acontecer. Porque parece uma utopia dizer vamos transformar Figueira num parque. Uma verdadeira utopia. Não, é utopia se contar só conosco. Acontece que nem se está cogitando de contar só conosco. Mas para que essas coisas comecem a participar, para essas coisas comecem a se somar, para que isto comece realmente a agir, porque se é do plano evolutivo, isto acontece naturalmente. Precisa que a gente esteja nessa consciência. Precisa que a gente assuma esta tarefa, não? Assuma e saiba que de alguma forma isto vai acontecer. Então, nós estamos sendo convidados a transformar realmente a nossa consciência nesse sentido. Isto é, nós estarmos preparados para colaborar com o impossível. Porque este impossível é impossível só se for feito só conosco. Mas este impossível conta com tudo aquilo que é possível nos outros planos de consciência. Nós temos que estar nesta consciência, senão este parque vai ficar um pouco atrasado no tempo. E não precisa ficar atrasado no tempo. Não precisa, porque a energia está aí, o momento é esse, o plano está aí, as pessoas estão aí, os seres internos estão aí, e o reino vegetal está aí, e o reino dévico está aí. Não é preciso duvidar disto. Nós estamos aqui como uma das peças desse trabalho, né? Nós estamos aqui como um dos elementos deste trabalho. Os carvalhos plantados em 1910 tinham agora 10 anos e eram mais altos do que eu ou o pastor. Que espetáculo impressionante! Literalmente perdi a fala. E como ele também não era muito falador, passamos um dia em silêncio caminhando por sua floresta.
As 3 faixas da floresta tinham, no total, 11 quilômetros de comprimento e uma largura máxima de 3 quilômetros. Ao pensar que a origem disso tudo havia sido as mãos e a alma desse pastor, que não tivera assistência alguma, percebi que os homens podem ser tão eficientes quanto Deus em tarefas que não sejam destruir. Quando penso naquele homem que, contando apenas com seus recursos físicos e morais, foi capaz de fazer com que essa terra prometida crescesse do deserto, acho que, apesar de tudo, a condição humana é admirável. Quando tento calcular a firmeza, o grande coração e a generosidade inabalável que foram necessários para obter esse resultado, sinto um respeito enorme por esse velho camponês iletrado que conseguiu realizar um trabalho digno do próprio Deus.